Moçada, a gente estava conversando agora há pouco sobre duplicação do DNA de maneira um pouco mais simples, da maneira, aliás, que normalmente os vestibulares vão cobrar. Só que a gente faz aqui uma observação, um grande parênteses, para conversar sobre a replicação do DNA no nível um pouco mais avançado. Isso aqui lá, só algumas provas de vestibular vão trabalhar com a gente dentro dessa loucura, né? Tem várias e várias enzimas que trabalham na duplicação do DNA, e a gente vai lá, por assim dizer, nesse nível um pouco mais avançado de como funciona a duplicação do DNA em maiores detalhes. Primeira enzima, moçada, que vai agir na duplicação do DNA, ela é a DNA helicase. Mas dessa aqui, a gente já tinha falado. DNA helicase, ela vai lá quebrar as pontes de hidrogênio, e uma vez que ela quebra as pontes de hidrogênio, ela vai separar as duas fitas do DNA. Nesse caso, né, gente, ela quebra a dupla hélice de DNA. Estou desenhando, gente, a molécula de DNA dentro lá do modelo de escada, né? Só para variar lá, molécula de DNA organizada com adeninas e timinas, eu só sei fazer essa molécula de DNA. E aí, moçada, algumas lembranças previamente, né? A gente vai lá começar a trabalhar com a enzima DNA helicase. No que a DNA helicase começar a separar a dupla fita, a molécula de DNA vai começar a se abrir. Gente, ela vai se abrindo de maneira semelhante a um zíper. E aí, uma vez que ela vai se abrindo de maneira semelhante a um zíper, ela vai começando a assumir essa forma de letra Y. Chamamos, moçada, esse ponto onde você está abrindo a molécula de DNA de forquilha de replicação. O nome de forquilha descreve qualquer estrutura com a forma de a letra Y bifurcada dessa maneira. E aí, continua o diabo lá da enzima DNA helicase trabalhando. Aqui nessa figura a gente está lá quase nos finalmente de separar as duas fitas. Notem que é necessário trabalhar desse jeito, porque a molécula de DNA ela é extremamente longa, de modo, moçada, que eu não tenho como quebrar as duas fitas de uma vez só, não. Então a gente vai fazendo isso lá, aos pouquinhos. Então, quebrando as pontes de hidrogênio, separando as duas fitas, até que, nos finalmente, a gente vai lá e separa as duas fitas por completo. Beleza. Paralelamente a isso, ao mesmo tempo que a gente vai lá trabalhando com isso aqui, a gente tem outras enzimas que elas vão estar lá trabalhando com a gente. Nós temos, segunda enzima que trabalha na duplicação do DNA, uma enzima chamada de DNA primase. Gente, na verdade, DNA primase, ela é um tipo de RNA polimerase, que na verdade ela vai fazer uma pequena molécula de RNA. Ora, o que vai acontecer nesse caso é que a bendita lá da DNA primase, ela adiciona primase, os primeiros nucleotídeos. Só que ela adiciona os primeiros nucleotídeos na forma, gente, de uma molécula de RNA curtinha, chamado de primer. Primer de primeiro, os primeiros nucleotídeos adicionados, curiosamente não são de DNA, são de RNA. Por isso que a DNA primase é um tipo de RNA polimerase, que ela está fazendo, na verdade, uma moléculazinha de RNA. Daqui a pouco a gente vai entender o que é RNA. Então você vai lá e coloca uma sequência curta de RNA, só apagar aqui o nome, forquilha de replicação, para me dar um pouquinho mais de espaço. E aí, moçada, o RNA primer, ele é colocado, os primeiros nucleotídeos são adicionados. Uma vez que a gente coloca os primeiros nucleotídeos, finalmente vai começar a trabalhar a maior estrela da aula de duplicação do DNA, a enzima DNA polimerase. DNA polimerase, moçada, ela adiciona os novos nucleotídeos. Entretanto, como ela é a maior estrela, e como toda estrela ela é cheia de frescura, ela, moçada, apresenta duas frescuras muito sérias, né? Ela nunca abre o show. Alguém tem que abrir o show para ela. Então ela não coloca os primeiros nucleotídeos. Quem coloca os primeiros nucleotídeos
é a DNA primase. Então ela apenas adiciona novos nucleotídeos a uma cadeia já existente. Então ela nunca abre o show. Alguém tem que abrir o show para ela. Sendo que ela adiciona novos nucleotídeos, seguindo, claro, a regra de pareamento, e somente no sentido 5 linha, 3 linha. Somente adiciona novos nucleotídeos na extremidade 3 da cadeia. Eita, não lembro muito bem de como isso funciona? Tem problema não. A gente vai lá e faz uma observação ali no cantinho para lembrar como é que funciona essa esculhambação. Né? Lembra, moçada, como é a estrutura do nucleotídeo? O nucleotídeo ele tem pentose, base nitrogenada e fosfato. Outro nucleotídeo, pentose, base nitrogenada e fosfato aqui na brincadeira. Sendo que a notação é carbono 1 é o carbono da base e eu numero em sentido horário. Esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, carbono 5 está fora do anel e a gente termina com átomo de oxigênio. Aqui, carbono 1, 2, 3, 4, 5. E fecha o anel com átomo de oxigênio. Eu lembro ainda que a ligação fosfodiéster entre dois nucleotídeos, ela acontece entre a pentose no carbono 3 e o fosfato no carbono 5, então a ligação é feita desse jeito. Imagine, moçada, que eu tenho outro nucleotídeo para poder adicionar. Sendo que uma coisa interessante é que os nucleotídeos são adicionados na forma trifosfato. Como assim? Lembra, moçada, que você tinha lá o ATP, adenosina trifosfato, que ele apresenta vários fosfatos com a ligação na forma do tio? O que é mesmo tio? É uma ligação de alta energia. Daí, toda vez que eu adiciono um novo nucleotídeo, os nucleotídeos sempre serão adicionados na forma de nucleotídeos trifosfato, exatamente com esses tios. Ligação de alta energia é a fonte de energia para você chegar e ligar, fazer a ligação fosfodiéster para ligar o novo nucleotídeo. Minha questão é, onde será que o nucleotídeo ele vai se ligar? Será que o nucleotídeo liga aqui em cima? Será que o nucleotídeo liga aqui embaixo? Ou tanto faz? Quem vai ligar os novos nucleotídeos é a DNA polimerase, e você nunca pode ligar os novos nucleotídeos no fosfato. Você nunca pode ligar os novos nucleotídeos no lado 5. Eu só posso ligar na pentose, eu só posso ligar no lado 3. Ou seja, eu vou pegar o nucleotídeo e ele é encaixado obrigatoriamente aqui embaixo. Eu tenho a pentose, a base nitrogenada, o fosfato. A princípio eu tinha 1, 2, 3 fosfatos. Quando eu ligo, 2 deles saem para fornecer a energia necessária para a ligação e o fosfato liga na pentose. O carbono 5 do fosfato no carbono 3 da pentose. Daí, o comentário que eu estava fazendo bem ali é que novos nucleotídeos só podem ser adicionados na extremidade 3. Nunca na extremidade 5. Sempre na extremidade 3. Extremidade 3, o novo nucleotídeo é adicionado. Por quê? Porque a energia necessária para a ligação fosfodiéster vem dos fosfatos. Então, vou ter que ligar pelo lado do fosfato, tiro 2 fosfatos, 2 ligações de alta energia, encaixe esse fosfato aqui, para a ligação ela poder ser feita. E o resultado é que as moléculas de DNA e de RNA sempre crescem no sentido de 5 para o sentido 3. Aquele comentário clássico lá da filosofia, aquela discussão clássica, qual o sentido da vida? A biologia tem uma piada idiota sobre isso. O sentido da vida é 5-3. Tudo que você faz com DNA e RNA é no sentido 5-3. Por quê? Porque eu nunca posso colocar nada antes do fosfato. Como eu nunca posso colocar nada antes do fosfato, eu nunca posso colocar nada antes do 5. Então 5 é o começo obrigatoriamente. Só posso colocar na extremidade 3. Então bem aqui, né? O fosfato está na extremidade 5. Eu posso colocar um novo nucleotídeo na extremidade 3 para poder crescer. Somente no sentido 5-3.
Eu nunca posso ligar do lado do fosfato, eu só posso ligar do lado da pentose, na extremidade 3, para um novo nucleotídeo ser encaixado. E daí? E daí que isso aí tem uma consequência danada pra gente, que bagunça pra caramba o processo de duplicação. Eu lembro para vocês que as duas cadeias do DNA são antiparalelas. Se uma está no sentido 3,5, a outra está no sentido 5,3. Lado 3 é o lado que termina com a pentose. Lado 5 é o lado que termina com fosfato. Lado 3 termina com a pentose. Lado 5 termina com fosfato. E quando a gente vai lá e começa a quebrar as pontes de hidrogênio para separar as duas fitas, a gente somente pode trabalhar no sentido 5,3. Entretanto, respeitando o princípio do antiparalelismo. Ou seja, se a cadeia original ela está aqui com a extremidade 3, quando eu colocar a nova cadeia, vai ser na extremidade 5, respeitando o princípio do antiparalelismo, 3 com 5. E se esse lado é 5, esse lado é 3. Acabei de comentar com vocês que a DNA polimerase ela adiciona novos nucleotídeos a uma cadeia já existente. Essa cadeia, no caso, é o RNA primer. E obrigatoriamente no sentido 5,3, que eu somente adiciono novos nucleotídeos na extremidade 3. Então, na extremidade 3, eu adiciono um novo nucleotídeo. Como o primer é de RNA, ele tem uracila. Só que agora em DNA mesmo, timina, timina e timina, e a gente vai fazendo uma nova fita de DNA. Entretanto, no lado de lá, eu tenho um problemão. Que problema é esse? Se eu tentar colocar o primer de RNA bem aqui, observem que eu obedeço ao princípio do antiparalelismo. Se essa extremidade aqui ela é a 5, isso quer dizer que essa extremidade aqui é a 3. E se essa extremidade do primer é 3, essa aqui é 5. E eu acabei de comentar que antes do 5, onde tem um fosfato, nada pode entrar. Ou seja, nada poderia ser adicionado aqui do lado 5, essa cadeia não tem como ser feita. O que quer dizer que, na verdade, quando eu faço DNA, eu faço uma cadeia, a outra não. A outra, a princípio, simplesmente não será feita. Poxa, Landim, quer dizer que a outra cadeia não será feita? Não será feita agora. Já já eu vou começar a fazer ela. Tanto é que tem uma cadeia que é feita antes da outra, que eu vou chamar ela de cadeia líder. Líder, que ela é feita na frente, ela vai primeiro. Cadeia líder é a que é feita no sentido 5,3, que é o sentido que a DNA polimerase pode trabalhar. Daí, eu continuo me divertindo, né? Você tem, moçada, extremidade 3, extremidade 5, extremidade 3, extremidade 5. O que a gente tinha feito era colocar o tal do primer de RNA, obedecendo ao princípio do antiparalelismo. Isso aqui é 3, aqui é 5 e aqui é 3. Eu comentando que do lado 3, novos nucleotídeos podem ser adicionados, né? No lado 3 é onde um novo nucleotídeo pode entrar. No lado 3 é onde um novo nucleotídeo pode entrar. Então vou colocando outro nucleotídeo, timina, e mais outro timina, e mais outro timina, e mais outro de timina, e mais outro de timina, e a molécula de DNA ela vai crescendo. Sempre no sentido de 5 para 3, sempre no sentido de 5 para 3, e aí, novamente, eu lembro que uma cadeia vai na frente, né? Cadeia líder no sentido 5,3. Novamente, eu lembro para vocês qual é o problema com a outra cadeia. O problema com a outra cadeia é que se eu colocar o primer de RNA bem aqui, no que eu colocar o primer de RNA, se aqui é a extremidade 5, aqui é a 3, antiparalelismo, essa é a 5, e nada pode ser colocado depois do 5. Daí como é que eu vou lidar? Eu vou ter que esperar. A cadeia líder está lá embaixo. A molécula de DNA já está bem aberta para colocar um primer de RNA aqui no meio e começar a fazer ele ao contrário. Porque afinal de contas, se esse lado aqui é 3, esse lado aqui é 5. Então esse lado é 3, obedecendo ao princípio do antiparalelismo. E do lado 3, uma nova cadeia pode ser colocada. Um novo nucleotídeo pode ser adicionado. Então no lado 3 eu vou adicionando novos, e vou adicionando novos, e vou adicionando novos. Gente, em marcha ré. E o resultado nesse caso, que nós vamos lá, 5,3, ao contrário. Ou seja,
a cadeia líder, ela vai 5,3 no sentido correto. O que é o sentido correto? É o sentido que a DNA helicase vem. Eu tenho uma cadeia que vai no sentido contrário. Eu coloquei o primer aqui no meio e ela é feita em marcha ré. Essa cadeia será chamada, então, de cadeia retardada. Eu sei que o nome retardado não é muito bonito, né? Mas retardada no sentido que ela é atrasada em relação à cadeia líder. Por quê? Porque ela era para ser feita no sentido 3,5. Só que é impossível fazer no sentido 3,5. Então ela é feita no sentido 5,3 em marcha ré. No sentido 5,3 ao contrário. Daí, né, gente? A gente continua chegando aqui nessa última parte do desenho. Mais uma vez eu lembro para vocês. Se aqui é 3, o lado de baixo é 5. Então aqui é 3 e aqui é 5 antiparalelismo. A gente sempre começa colocando um primer de RNA. Então um primer de RNA. Se aqui é 3, aqui é 5, aqui é 3. E do lado 3, novos nucleotídeos podem ser adicionados. Novo nucleotídeo, e mais um, e mais um, e mais um, e mais um. E a gente vai lá, opa, acabou de montar a cadeia líder no sentido 5,3 e a cadeia líder é toda feita de uma vez. Aliás, é por esse motivo que a cadeia líder é feita toda de uma vez que ela é chamada, moçada, de contínua. Ela é feita no sentido 5,3, de uma lapada só, ela é contínua, ela é feita de uma vez só. Mas, gente, em relação a outra cadeia retardada, estava comentando que não dá pra você colocar um primer aqui, porque você teria que fazer no sentido 3,5, que é impossível. Então eu coloquei um primer aqui no meio, e uma vez que eu coloquei o primer aqui no meio, 3, 5, 3, do lado 3 dá para adicionar um novo nucleotídeo, e eu vou adicionando, para fazer a cadeia retardada. Gente, eu fiz um pedaço da cadeia retardada, tudo bem? Quando eu estiver terminando a brincadeira, eu vou colocar outro primer de RNA. E no que eu colocar outro primer de RNA, se aqui é 3, aqui é 5, aqui é 3, eu vou lá acrescentando e colocando novos nucleotídeos. E aí, a cadeia retardada, ela é feita em pedaços. Cadeia retardada é aquela cadeia, moçada, que ela teria que ser feita no sentido 3, 5. Só que é impossível você fazer a cadeia no sentido 3, 5. As enzimas, elas não trabalham desse jeito. E aí, nesse caso, ela é feita no sentido 5, 3 ao contrário. Com um detalhe extra, ela é feita ao contrário e ela é feita em pedaços. Esses pedaços são chamados pelo nome de fragmentos de Okazaki. Eu sei que o nome é horroroso, mas, gente, a cadeia retardada, ela é feita em fragmentos. Eu fiz aqui o primeiro fragmento de Okazaki. Quando eu tinha colocado aqui o primer de RNA e continuado a brincadeira. E bem aqui embaixo, eu coloquei outro primer de RNA e fiz um segundo fragmento de Okazaki. Sendo, gente, que é por isso que a cadeia retardada, ela é chamada de descontínua. Enquanto a cadeia líder, ela é contínua, enquanto a cadeia líder, ela é feita de uma vez só, cadeia retardada, ela vai ser descontínua, ela é feita em pedaços chamados fragmentos de Okazaki. Okazaki. Ou seja, nesse caso lá, fiz o primeiro fragmento, o segundo, e agora eu tenho que ligar os dois, né? Aliás, é por isso que o primer é de RNA. Eu estava comentando que os primeiros nucleotídeos que a gente coloca, o primer é de RNA. Por quê? Porque é mais fácil de remover. Porque eu vou ter que remover, porque quando o segundo fragmento de Okazaki atinge o primeiro, o primer de RNA é removido. Então eu removo o primer de RNA e aí a DNA polimerase continua acrescentando novos nucleotídeos, só que agora, moçada, de DNA. E agora vai ser tudo de DNA. Só que tem um detalhe extra, né? Quando o segundo fragmento de Okazaki atinge o primeiro,
Eu tirei o primer de DNA e agora tenho que ligar os dois. E a ligação dos dois é feita através de uma outra enzima. Essa outra enzima vai receber a denominação de DNA ligase aqui na parada. Opa, quer dizer então que quando o segundo fragmento de Okazaki ele vai lá e alcança o primeiro fragmento de Okazaki, o que acontece é que o primer de RNA é removido, e o primer de RNA é removido, e aí você vai lá, continua a síntese, só que com nucleotídeos de DNA. Então continua adicionando nucleotídeos de DNA. É a própria DNA polimerase que faz isso. Sendo que posteriormente, a enzima DNA ligase, ela vai ligar os fragmentos de Okazaki. Primeiro fragmento com o segundo fragmento de Okazaki e daí por diante. Então nós vamos remover o primer. Então a gente vai lá e quando o segundo alcança o primeiro, remove o primer, adiciona nucleotídeos de DNA e a DNA ligase liga então os fragmentos de Okazaki, a cadeia retardada descontínua. Aliás, né? Estou listando aqui enzimas que agem na replicação. Falei da DNA ligase, da DNA primase, da DNA polimerase. Beleza. A gente acrescenta aqui mais uma, a enzima DNA ligase. Toma cuidado, que quando a gente fala em DNA ligase, todo mundo quer achar que ela liga, e ela liga. Mas não liga qualquer coisa, porque a DNA polimerase, ela liga a maioria dos nucleotídeos. Quase todos os nucleotídeos é a DNA polimerase que liga. DNA ligase, ela apenas liga os nucleotídeos nos fragmentos de Okazaki. Somente nos fragmentos de Okazaki da cadeia retardada. Só. É a única coisa que ela vai ligar aqui nesse caso. Uma vez, moçada, que a gente colocou aqui a DNA ligase, pronto, a gente acaba fazendo as cópias do DNA. Em relação a essa historinha, tem um detalhe ainda para poder mencionar, ainda tem algumas enzimas, porque, olha só, né? O que é que eu fiz até agora? Peguei a DNA helicase, fui abrindo a tal da forquilha de replicação, coloquei o primer de RNA para adicionar os primeiros nucleotídeos, e aí eu vou adicionando novos nucleotídeos de DNA através da enzima DNA polimerase. No primeiro momento eu faço só a cadeia líder, que ela está indo no sentido correto, 5,3. E aí, quando a cadeia líder já está lá na frente, eu coloco um primer de RNA no meio e vou indo em marcha ré para fazer a cadeia retardada. Não dá para ler no sentido 3,5, então faço no sentido 5,3, ao contrário. Sendo que, uma vez que o diacho lá da DNA helicase chegou no finalzão e abriu completamente, eu tinha colocado um primer de RNA bem aqui e fiz um pedaço da cadeia retardada. Coloquei agora um primer de RNA bem aqui e fiz outro pedaço da cadeia retardada. Cada pedaço da cadeia retardada que é descontínua chama fragmento de Okazaki, sendo que quando o segundo fragmento de Okazaki alcança o primeiro, esse aqui é o primeiro, o segundo alcançou, a gente tira o primer de RNA, tirou o primer, adiciona nucleotídeos de DNA e liga com a DNA ligase. E aí agora eu tenho a cadeia retardada inteira. Entretanto, por que eu coloquei aqui? Porque ainda tem primer de RNA em 2 pontos. Tem primer de RNA nesse ponto e tem primer de RNA nesse ponto. O que acontece com essas extremidades? O primer de RNA, ele vai ser instável. Então esse primer de RNA, ele é perdido. No que ele é perdido, perdi o primer de RNA aqui da extremidade, moçada, o pedaço de DNA, ele é perdido junto. Perdi o primer de RNA daqui da extremidade e o pedaço de DNA é perdido junto. E o resultado, moçada, é que a molécula de DNA, ela fica mais curta. Que a molécula de DNA era isso tudo. Mas eu vou perder esse pedacinho de DNA e o resultado, moçada, é que a molécula de DNA, ao perder um pedacinho, ela encurtou. Vou perder esse pedaço de DNA e no que eu perder esse pedaço de DNA,
a molécula de DNA fica mais curta. A cada vez que você duplica o DNA vai ficando mais curto. Algum problema quanto a isso? Não. Deixa eu usar um outro nome com vocês. Chamamos pelo nome de telômero, o nome que nós damos ao final do DNA, a extremidade do DNA. Essa extremidade do DNA, gente, esse finalzinho do DNA, ele vai ser uma região do DNA que não apresenta genes. Ele apresenta uma determinada sequência de nucleotídeos que não é gene. Nesse caso, uma sequência curta de nucleotídeos que se repetem. Sendo que essa sequência curta de nucleotídeos que se repetem, simplesmente, moçada, não tem significado nenhum. Para que servem essas sequências curtas de nucleotídeos que se repetem? Isso aqui, a gente vai descrever depois com mais calma, é um tipo de DNA lixo que não tem genes, que não codifica proteínas. Qual é o objetivo disso aqui? Poder perder esse pedaço sem problema. A cada duplicação do DNA, a cada vez que a gente duplica a molécula de DNA, o que acontece é que parte do telômero, uma das repetições, deixa de ser copiado, e no que parte do telômero deixa de ser copiado, o resultado, gente, é que o DNA vai ficando mais curto. Ora, para quem não entendeu ainda, a gente vai lá tentar resumir para vocês mais ou menos como é que isso vai funcionar. A brincadeira é mais ou menos assim, tá? Eu vou pegar a molécula de DNA, vou fazendo de modo esquemático, tá? Para duplicar o DNA, separo as duas fitas. Adiciono o primer de RNA, adiciono novos nucleotídeos de DNA. Essa cadeia daqui não vai me interessar. Esse pedaço onde tem um primer é perdido e o resultado é que o DNA ele ficou mais curto. Por que a princípio não tem problema nenhum? Ah, porque essa extremidadezinha do DNA, chamada de telômero, ela não tem genes. Ela só tem DNA lixo que não codifica proteínas. Ou seja, perder um pedaço dela não tem galho. Eu vou duplicar o DNA duas vezes. Separei a cadeia azul da cadeia preta. E vou adicionar o primer de RNA, adicionando os nucleotídeos de DNA. Essa cadeia de cá não está me interessando agora. Estava comentando que eu vou perder o primer e vou perder todo esse pedaço. E o resultado é que o DNA ficou mais curto de novo. Então ele perdeu primeiro esse pedaço, depois esse está ficando mais curto. Mas por enquanto, ainda não tem problema. Não tem problema que eu estou perdendo pedaços de telômero. No telômero não tem genes, só tem DNA lixo que não codifica proteínas. Ele existe, é para isso mesmo. Entretanto, a princípio está tudo beleza. Mas daqui a 30 a 40 divisões, eita gente, vai ter um problema. No que eu fizer isso várias vezes, o DNA perdeu um pedaço, perdeu 2, perdeu 3, 4, 5. Lá pelas tantas, o DNA ele está muito curtinho. E quando você for lá fazer a duplicação do DNA curtinho, separa as duas fitas, separa a fita azul da fita preta, adiciona o primer de RNA, adiciona novos nucleotídeos de DNA, essa cadeia de cá não está me interessando por enquanto, e eu vou perder o primer, vou perder esse pedaço de DNA, e o DNA vai ficar mais curto. E eis o problemão. Enquanto eu estou perdendo pedaços de telômero, não tem galho, porque o telômero não tem genes, é DNA lixo. Mas depois que o telômero termina, começam, moçada, os genes. E quando eu começar a perder pedaços de gene, se a minha célula perder os genes dela, a célula morre. E o resultado? 30 a 40 divisões. É o número máximo de divisões celulares que uma célula pode fazer. Porque a cada divisão, o DNA fica mais curto. A cada replicação do DNA, parte do telômero deixa de ser copiado. E o resultado é que o DNA vai ficando mais curtinho. A princípio não tem galho. Entretanto, após 30 a 40 divisões, chamamos isso pelo nome de limite de Hayflick,
é o número máximo de divisões celulares que uma célula ela pode fazer, o resultado é que o telômero esgota. O telômero, ele acabam os pedaços do telômero. Eu diria que o telômero tem o quê? 30 a 40 pedaços. Então ele tem 30 a 40 dessas sequências curtinhas, que a cada duplicação eu perco um pedaço. Depois de 30 a 40 divisões, o telômero acaba. E qual é o problema do telômero acabar? O problema do telômero acabar é que a gente vai deixando de copiar pedaços de genes nas novas replicações do DNA. O resultado é que a gente deixa de copiar trechos de gene, deixa-se de copiar pedaços de genes, e no que eu deixo de copiar pedaços de genes, com certeza a célula, moçada, vai sentir falta. Então, enquanto eu estou perdendo só pedaços de telômero, não tem galho. Quando eu paro de copiar alguns pedaços de genes, o resultado é que as células morrem. Detalhe, quando as células morrem, você envelhece. Por que a gente envelhece? Eita, gente, tem vários motivos. Tem vários motivos que justificam envelhecimento. Um dos motivos que justifica envelhecimento é o limite de Hayflick. As nossas células só podem se dividir entre 30 e 40 vezes. Depois disso o telômero acaba, eu vou deixando de copiar pedaços de genes e com isso as células vão morrendo e eu vou envelhecendo no processo. Né? Daí, sinto muito, não dá para você ser imortal. Não dá para você ser imortal, porque inevitavelmente as células têm um limite de número de vezes que elas podem se dividir. Sendo pessoas que esse lance que eu estou contando do telômero, ele vale para a imensa maioria das células. Entretanto, existem algumas células que têm uma enzima chamada de telomerase. Opa, não estou listando as enzimas na duplicação do DNA, então que tal mais uma? Existe uma enzima chamada telomerase. A enzima telomerase, ela é a única enzima que é capaz de copiar o telômero. No que ela replica o telômero, ela impede que o DNA encurte. No que ela impede que o DNA encurte, quando a telomerase trabalha, não tem mais o limite de Hayflick. No que você replica o telômero e impede que o DNA encurte, você não perde pedaços de genes, as células não morrem, você, nesse caso, não vai ter esse lance do envelhecimento. Então isso aqui permite um número indefinido de divisões celulares. Um número eterno de divisões celulares. Ou seja, nesse caso, pessoas, como é que a gente tem que o tal da telomerase, ela vai estar trabalhando? Ora, estava comentando com vocês como funciona a historinha da duplicação do DNA. Mais uma vez, o DNA dentro do modelo de escada, né? E a gente vai lá e coloca o primer, coloca o DNA de DNA, o primer é perdido, e no que o primer é perdido, a tendência seria eu perder esse pedaço de DNA. Seria, se a telomerase estiver trabalhando, eu replico o telômero. No que eu replico o telômero, pronto. A gente foi lá, copiou o telômero, o DNA não vai encurtar, e se o DNA não encurta, eu posso fazer um número indefinido de divisões. Toda vez que eu duplico, separo, moçada, as cadeias, primer de RNA completa com DNA, o primer é perdido. Era para eu perder esse pedaço, mas a telomerase vai lá, copia e o DNA não encurta. Acontece que a telomerase, ela só funciona em algumas células, chamadas de células-tronco. As famosas células-tronco são células que podem originar outras células. Então, células-tronco não tem um limite de Hayflick. Células-tronco podem se dividir indefinidamente. Alguém talvez em casa esteja pensando assim: opa, Landinha, acabei de encontrar a cura para o envelhecimento. Se eu tenho naturalmente essa enzima telomerase e ela já trabalha em algumas células, que tal se eu ativar ela em todas as células? Se eu ativar a enzima telomerase em todas as células, o telômero não vai encurtar. Nas novas duplicações do DNA, eu não vou deixar de copiar trechos de genes, minha célula não morre, eu não vou envelhecer. E aí eu não teria o problema mais do limite do número de divisões. Beleza, né? Você não teria o limite do número de divisões, talvez você não envelhecesse. Mas possivelmente,
você desenvolveria câncer. Gente, câncer, ele é exatamente isso, uma célula imortal. Nas células cancerosas, o gene da telomerase é ativado e isso permite um número indefinido de divisões celulares. Aliás, esse é o grande problema do câncer. O limite de Hayflick existe como uma proteção contra o câncer. Quando as células se dividem demais, elas morrem sem que eu fique doente. Porque quando eu pego uma célula cancerosa, onde as células se dividem indefinidamente, o câncer cresce para sempre, multiplica tanto, mas tanto, que acaba consumindo nutrientes demais, faltam nutrientes para as outras células, e o cara de câncer morre meio que de fome, né? Porque o filho da mãe do câncer, ele vai crescendo para sempre, ele vai crescendo num ritmo louco de divisão celular, consome oxigênio e nutrientes dos outros tecidos, vai faltar nutrientes para o cérebro entra em falência. Vai faltar nutrientes para o coração entra em falência. Um tema que todo mundo já ouviu falar, o câncer mata de falência múltipla dos órgãos. Pode falar o rim, ou o fígado, etc e tal, porque ele consome nutrientes demais. Daí, eu não quero mexer com a telomerase. Seria muito bacana, evitaria a morte das células, evitaria envelhecimento, mas deixar as células se dividindo indefinidamente, câncer. Células cancerosas, elas têm exatamente essa característica. Bom, estamos estudando com vocês enzimas que agem na duplicação do DNA. Ainda tem, moçada, mais duas que a gente queria mencionar aqui para vocês. Enzimas que agem na duplicação do DNA. Então a gente falou aqui da telomerase, mais uma. Você tem lá as DNA topoisomerases. Gente, falar da duplicação do DNA já é complicado, e é porque eu desenhei o DNA dentro do modelo de escada, né? Eu desenhei o DNA dentro daquele modelo de escada, que é aquele modelo simplificado que a gente usa para facilitar a nossa vida. Imagine você tentar entender a duplicação do DNA com o DNA como ele é de verdade, como o DNA como ele é na dupla hélice. Querer duplicar o DNA desse jeito é loucura. Não tem, moçada, como você fazer. E aí as DNA topoisomerases, elas vão lá desenrolar a dupla hélice de DNA, deixa o DNA retinho para poder facilitar a duplicação. Ou seja, na verdade, quando a gente está duplicando o DNA ele não fica enrolado desse jeito. Seria complicado demais. Então existem enzimas DNA topoisomerases que vão pegar o DNA e desenrolar ele para ele ficar retinho, como na escada, para facilitar a replicação. Existem vários tipos de DNA topoisomerases, né? Você tem, por exemplo, lá a enzima DNA girase. É um exemplo de topoisomerase, não é sinônimo, mas é um exemplo de DNA topoisomerase. Então a girase, ela gira o DNA, desenrola ele para facilitar a duplicação. E você tem as chamadas proteínas ligadoras de fita simples. Não são exatamente enzimas, mas elas são proteínas que agem na duplicação do DNA, e o papel delas é manter a fita de DNA reta, manter a fita de DNA esticada, retinha, também para poder facilitar a replicação. Ixi, Landim, não entendi muito bem do que se trata a proteína ligadora de fita simples. Ora, é desse jeito, né? O DNA, ele vai ser todo enroladinho na forma da dupla hélice. Então, vou pegar as topoisomerases e vou desenrolar esse DNA. Pegar as topoisomerases e vou desenrolar o DNA para facilitar a duplicação. Eu vou pegar as proteínas ligadoras de fita simples e vou ligar elas na fita para manter a fita esticada. Uma proteína ligadora e duas e três. Essas proteínas se ligam na fita simples para poder manter a fita esticada. Manter a fita esticada é facilitar a duplicação, né? Eu tenho aqui adeninas, por exemplo, mantém esticado para poder facilitar a adição das timinas e com isso fazer uma nova fita de DNA. Então, proteínas que auxiliam
na duplicação do DNA.